Senhor, igreja. Podem se assentar. Mesmo assentados, vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus, Deus maravilhoso, santo, fiel, nós queremos mais uma vez, como já foi feito no louvor, engrandecer o teu nome, dizer que o Senhor é adorado neste lugar. E agora, neste momento, nós queremos pedir que o Senhor nos envie a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar o teu Espírito Santo para que ele possa trazer aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, Pai. Faça tudo conforme o teu querer e conforme a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu gostaria de... Será que vai dar certo isso? Vai. Pedir que o Eloy projetasse Mateus 16, um capítulo muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens sobre isso. E foi algo que Deus trouxe ao meu coração na semana passada. Eu quero ser breve. Apenas o verso 15, 16 e parte... o 17 e parte do 18. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. E eu quero parar por aqui por enquanto. Você conhece essa passagem, você conhece a história, e Jesus vai indagar seus discípulos em Cesareia de Filipe, né? Quem os homens dizem que eu sou? Né? E eles dão a resposta. Mas aí Deus traz a conversa para um aspecto mais particular. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem uma revelação maravilhosa. E Deus fala que não foi a carne, o sangue que o revelou, que foi o Pai. E quando ele recebe aquela revelação, eu não vou falar que foi aqui que ele teve seu nome mudado, né? Eu sei que tem outras passagens, né? João 1,42, que diz que Jesus já havia falado que ele era Pedro, mas Deus diz: e tu és Pedro. Uau. E muitas vezes nós não pensamos na dimensão disso. E semana passada eu estava em casa e eu comecei a ler sobre isso. Sobre nomes, sobre mudança de nomes. E aí, eu fui levado ao livro de Gênesis, e aonde Adão dá nome aos animais. E eu fiquei me perguntando, né? Puxa, por que Adão ficou dando nome aos animais? E eu descobri que Adão estava dando nome aos animais porque ele havia recebido essa incumbência de Deus e porque ele tinha autoridade sobre os animais. E quando você recebe um nome, você recebe de uma autoridade sobre a sua vida. Seus pais, né, escolhem seu nome. E muitos homens na Bíblia tiveram seus nomes mudados. Alguns por outros homens, né?
Você pega José, José agora está no Egito, e ele tem um senhor no Egito. Ainda que não fosse o senhor dele, mas José tem o seu nome mudado. Zafenate Penaia. Irmão, José, olha que facinho, José. José, quase todo José vira Zé, né? Aí ele vai se chamar para os egípcios, não para Deus. Ele tem o seu nome mudado. E você sabe, não preciso citar mais exemplos, Daniel, Ananias, Azarias e Misael também têm seus nomes mudados na Babilônia. Mas eles não assumem aquela identidade daquele território. E muitos homens de Deus mudaram nome de outras pessoas. Por exemplo, Moisés, né, que quando foi enviar os espias, muda o nome de Oséias para Josué, filho de Num. Né? E todos os nomes, nós pegamos os nomes bíblicos e vemos que todos eles eram carregados de uma simbologia. Havia algo no nome daquelas pessoas. Mas, depois desse breve esboço, eu vi, e isso me chamou mais atenção, dos nomes que Deus mudou. Porque esse sim traz o verdadeiro significado. E a Bíblia nos diz que Deus mudou o nome de Abrão. Né? Abrão significa pai exaltado. Mas Deus um dia chega nele e por causa de uma aliança diz que ele vai ser pai de nações. A partir de hoje você é Abraão, o pai de nação. Ele altera o nome de Sarai para Sara. A partir de hoje você é princesa. Você será mãe de príncipes, de reis. Jacó, você não vai ser mais o enganador. Você vai ser aquele que luta com Deus. E é tremendo, porque além de alterar nomes, Deus deu nomes a alguns homens antes de nascer. Ele chega para Abraão e fala: a sua esposa Sara lhe dará um filho, e ele se chamará Isaque. E eu farei com ele uma aliança que durará para sempre, para toda a sua descendência. Isaque significa riso. E ele chega para José e fala assim: a virgem conceberá um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus convosco. E ele salvará seu povo do pecado. Uau! E de repente Deus chega para Simão. Simão, não sei se vocês sabem o significado, mas provavelmente significa aquele que ouve. Um significado muito bonito. Né? Aquele que ouve. E de repente ele se torna Pedro. Havia um destino para Simão. Simão, a partir de hoje você não será aquele que ouve. Você será a pequena pedra. E eu anotei alguns versículos aqui só para aí para não derrubar água. Deixa eu chegar para cá. Eu sei que vocês sabem quem é a rocha. A rocha é Jesus, né? E a Bíblia toda deixa bem clara isso, de forma muito explícita, né? No Velho Testamento, você pode pegar versículo onde você quer que você vai ver que ele é a rocha. E tem versículos maravilhosos, né? Por exemplo, Isaías 26 diz assim: confiem para sempre no Senhor,
Pois o Senhor, algumas Bíblias dão uma ênfase, somente o Senhor é a rocha eterna. Uau. 2 Samuel diz, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão nosso Deus? Mais adiante ele diz, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Você imagina isso? Jesus falando para Simão, né? Simão Barjonas. Barjonas significa filho de. Bar significa filho de. Né? Eu aprendi isso também. Filho de Jonas. Né? Você já pensou para Simão, um pescador, um homem que Atos diz letrado, ouvindo, né? Depois de uma revelação, depois de que ele reconhece, e porque Deus tinha autoridade sobre ele, Deus agora pode mudar seu nome. Tu és Pedro, a pequena pedra. E aí é tremendo, porque você vai ver, se você estudar um pouco, você vai ver que o relacionamento de Jesus com os seus discípulos muda totalmente depois dessa passagem. O nível de revelação é outro. Como diz o último cântico, né? Não sou apenas servo, né? Seu amigo me tornei. Né? Em João 15 diz isso, né? Não vos chamarei servos, porque o servo não conhece aquilo que o seu Senhor faz, mas os chamarei amigos, porque tudo que o Pai me revelou, eu vos anuncio. E Pedro, talvez sem entender nada, né? Simão ali, novo, cru de tudo, como diz a Nayara muito bem no domingo, né? Tava tudo ali, só que ele era cru. Ele começa a ouvir revelações da parte de Jesus. Sobre esta igreja edificarei, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que ligares no céu será ligado na terra. A autoridade que estava sendo dada a Pedro, que recebeu a chave, né? Céus. Não, a igreja. Pedro foi só a primeira pedrinha. E a palavra do Senhor diz que nós somos pedras vivas, né? 1 Pedro 2. Nós somos pedras vivas. Aí você fala, mas eu não tive meu nome mudado quando eu o reconheci. Mas nós teremos nossos nomes mudados. A palavra do Senhor diz isso, né? Em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ou ao vencedor, algumas traduções dizem, né? Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e nela terá um novo nome, que ninguém sabe qual é, a não ser o que o recebe. Nós teremos um novo nome. Mas apesar de você não ter recebido um novo nome, nós sabemos que a nossa história já foi mudada, que nós somos novas criaturas, que nós temos um novo Senhor, que agora nós somos propriedades exclusivas dele. Só que tudo isso é tremendo na nossa vida. Mas se nós não estivermos atentos, nós podemos incorrer nos mesmos erros de Pedro. Porque o ministério de Pedro, irmãos, foi tremendo. Pedro, eu falo que Pedro é sensacional. Eu me identifico muito com Pedro.
Se alguém perguntar assim, você se identifica? Pedro. Ah, calma, não terminei de perguntar, mas eu me identifico com Pedro. Pedro era meio afoito, meio afobado, meio... A hora que viu, já tinha falado. Só que se você for ver as experiências que Pedro teve, Pedro estava em tudo. Simplesmente tudo. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo. Pedro viu milagres que outros não viram. Por exemplo, quando a filha de Jairo ressuscitou, somente ele, Pedro, João e Tiago. João e Tiago também sempre estavam. Mas tem experiências que só Pedro viveu. De andar sobre as águas, por exemplo. Só ele viveu isso. Só ele disse: para onde iremos se tu tens palavras de vida eterna? Pedro era tremendo. Só que Pedro, ele precisava ser tratado. Como a Nayara disse, ele era uma pedrinha, mas essa pedrinha era bruta. Essa pedra estava cheia de quina. E para encaixar na rocha, não é fácil. A rocha é perfeita. E Pedro, por muitas vezes, ele meteu os pés pelas mãos. Pedro era muito bem intencionado. Pedro tinha iniciativa. Pedro não se escondia. Quando perguntado, às vezes nem tinha pergunta, né? Esse que era o problema dele. Ele já estava dando sua opinião. Era um líder nato. Só que Pedro demorou para compreender uma coisa. E semana passada eu tive, vou falar a verdade, foi como se fosse um soco no estômago, o que Deus me falou. Porque muitas vezes nós oramos, nós falamos assim: Senhor, me livra de tal coisa. Senhor, isso está atrapalhando a minha vida. Tira isso do meu coração. Tira isso da minha mente. Eu quero viver um nível maior diante da tua presença. Eu quero mais do teu Espírito. Nós não oramos assim, irmãos? É normal. Mas Deus me levou a entender que Jesus já fez tudo. Ele já fez tudo, Ele já nos livrou de tudo na cruz. A obra dele foi perfeita. O que nós precisamos é entender isso. Entender que nós não somos fonte de nada. Que a pedrinha não vai conseguir trazer nada novo ou acrescentar nada ao reino. A rocha. A palavra dele diz que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem ele. Nossa única função é ficar ligado nele. Nós não temos mérito em nada. E aí nós nos frustramos. A palavra acho que é essa mesmo. Porque nós desejamos participar desse reino. E nossas intenções são boas. As intenções de Pedro também eram boas. E a gente quer pregar a palavra. E a gente quer que as pessoas se convertam. Mas quando a gente vê que isso não surte o efeito que nós desejamos, nós nos frustramos. Quando nós vemos que a nossa palavra não surte o efeito que nós imaginamos que ela apresentaria, nós nos frustramos. Porque nós não entendemos que isso não tem a ver com a gente.
que nossos dons, nossas habilidades são apenas para a nossa vaidade. E você vê Pedro em sua caminhada, depois dessa revelação, ele acabou de se tornar Pedro. E aí Pedro vai, e quando Jesus apresenta o projeto de Deus, a paixão de Cristo que ele tinha, que ele seria odiado pelos líderes, perseguido, morto, e ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro o repreende. Meus irmãos, vocês têm ideia disso? O livro de Marcos diz que ele censurou veementemente, pela tradução King James. Você imagina a pedrinha censurando a rocha? Senhor, tenha pena de ti. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e você guarda ela para você. Jesus chamou Pedro para ser conselheiro? Para ser projetista? Para dar ideia? Para censurá-lo? Não. Sabe qual foi o final, que não foi final, tá? Da vida de Pedro? Pedro abandonando o seu posto e voltando a pescar peixes. O homem que havia sido separado para pescar homens, tinha voltado a pescar peixes. E eu imagino se Jesus pudesse fazer algumas perguntas para Pedro, falar assim: por que Pedro se frustrou? Porque ele se frustrou, você não pode negar isso. Pedro estava frustrado. Ele abandonou seu posto. Na minha cabeça, quando Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para ir com você até a prisão ou a morte. Na minha cabeça, Pedro estava falando com toda a sinceridade do mundo. A intenção dele era boa. Ele achou que ele podia. Eu me garanto, Senhor, pode deixar, deixa comigo. A minha carne, E eu vou te fazer outra pergunta. Jesus pediu para Pedro ser preso com ele? Jesus pediu para Pedro para morrer com ele? Jesus pediu para Pedro ser o segurança dele e cortar a orelha do guarda, Malco? Não. Jesus não pediu nada disso. Mas Jesus pediu algumas coisas para Pedro. Pedro, vigia comigo 1 hora, porque eu estou aflito. Quando ele voltou, ele, João e Tiago estavam dormindo. E a palavra diz: porque os olhos dele estavam pesados. Eles estavam com sono. Isso Jesus pediu para ele fazer. Mas ele não fez. Talvez Pedro ficou gastando tanta energia com coisa que não precisava fazer, com coisa que Jesus não tinha pedido para ele fazer, que chegou na hora que precisou de Pedro, ele estava cansado. E porque ele estava cansado e não vigiou e orou, depois ele negou Jesus. Agora, pensa comigo aqui. Uma vez até eu falei isso para o pastor. Jesus vai e revela seu plano. O plano do Pai. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Quando Jesus ressuscitou, quem estava lá?
Pedro estava lá aguardando ele? Não. Pedro, o que era para você ter prestado atenção, Pedro, você não prestou. E Jesus volta e meu Deus, que loucura. 3 anos com Jesus. Pedro, eu te treinei. Você é a pedrinha. Pedrinha tem que ter a origem, a mesma natureza da rocha. Você não pode pensar de forma natural, Pedro. Você tem que pensar de forma sobrenatural. Jesus tem que ir atrás de discípulo que está no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. Porque na cabeça dos seus discípulos, ele morreu. Acabou. Está tudo acabado. E Pedro volta a pescar. Júlio pregou sobre isso esses dias, né? Como a gente está pregando sobre Pedro. Mas, amém, a Nayara também pregou no domingo. E eu estou falando sobre nomes, né? E Pedro é a pedrinha. E aí chega no livro de João, a gente tem uma frase, né, que é muito famosa e que a gente gosta de repetir e refletir sobre ela, que é Jesus resgatando Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E eu falei assim com Deus, Deus, eu estou entendendo tudo que você está dizendo. Na minha cabeça estava tudo muito claro. Só que eu falei assim, Pedro, eu sou muito Pedro, irmãos. Vou ser sincero, às vezes a gente está se desgastando e frustrado no ministério porque a gente está fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. E deixando coisas que Deus pediu para fazer, sem fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Pedro, eu sei o problema de Pedro, é o meu problema. E eu vou falar para vocês, na minha opinião, tá? Por que que Pedro estava cansado, frustrado? Porque Pedro ainda não tinha entendido que ele não podia ter 2 naturezas. E eu falei assim, pensei, né? Falei, Jesus falou, Pedro, tu me amas? Falei, será que foi Pedro que ele falou? Não foi. Vocês sabiam disso? Eu fui checar até no original, porque algumas traduções diz Pedro, né? Tu me amas. E outras diz Simão. Jesus chamou ele de Simão. Isso pode não fazer nenhuma diferença para você. E eu não me importo com isso, porque Deus tem as suas formas de falar com cada um. Mas isso foi muito importante para mim. Porque ele diz, Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E pela 3ª vez ele diz, Simão, tu me amas? Tanto tempo com Jesus, e ele ainda não tinha entendido que Jesus não tinha chamado ele para ser Simão, tinha chamado ele para ser Pedro. E aí ele ouve Jesus, né? Até que enfim, Pedro ouve Jesus, né? Esperar em Jerusalém até que o do alto desça poder. E Pedro com poder, depois que Pedro ouve e obedece, aí ele pode ser útil ao reino. E aí eu descobri uma coisa, que, irmãos, nós tentamos nos justificar diante de Deus, né? Com essa historinha, ai Senhor, tira isso de mim, não sei o quê. Irmãos, evangelho não é isso, desculpa. Evangelho é negação. O que nós precisamos é morrer. O que
que nós precisamos é que o velho homem morra. A Bíblia diz isso, né? O que ouve, pratica as minhas palavras, semelhar-o-ei com um homem prudente ou um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha. Rocha. E vem a chuva, e vem a enchente, e vem o vento. Então contra essa casa e ela não cai, porque estão firmados na rocha. Se Pedro não mata Simão, a rocha não aparece. Pedro pode até ter alguns momentos com Jesus, mas ele só vai viver plenamente o que Deus tem para ele se Pedro matar Simão. E só Pedro mata Simão. E eu vou concluir já, uma mensagem bem breve, muito simples. Mas eu queria te dar um conselho. Gostaria até que a igreja ficasse de pé, para a gente concluir. Quanto antes nós descobrirmos isso, todas essas verdades, mais intimidade nós teremos com Ele. Quanto mais nós formos pedrinhas, com o passar do tempo nós vamos ficando mais parecidos com a rocha. Às vezes dói. Você imagina para Pedro? Já toma uma lascada daquela logo no começo, arreda de mim, Satanás. Só que era preciso apodar as arestas. E essas pedras ainda tem que encaixar com as outras pedras. Não é fácil. Se não for com a rocha, não tem jeito. Mas eu não quero comparar. Apenas te mostrar a diferença. Eu sei que Pedro não tinha o Espírito Santo nos evangelhos. A frase da Nanaera, gente, eu sou apaixonado por frase, tá? De domingo vai pro meu caderninho, né? O Pedro dos evangelhos e o Pedro de Atos. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Mas o processo de Paulo. Gente, Pedro ficou 3 anos com Jesus, sendo treinado pela fonte, o Senhor. E chega na frente, lá no final do livro de João, você vê Pedro, umas picuinhas ainda, sabe? O que será feito deste? Falando de João, e Jesus falando, né? Que te importas? Segue-me. Segue-me. Porque evangelho é isso, é negação. É você se negar todos os dias. Você tem que morrer todos os dias. Aquele que quer vir após mim, negue-se. A palavra é negue-se a si mesmo. Todos os dias. Carregue a sua cruz. Não é a cruz dele. A cruz dele ele já levou. Nós precisamos negar as nossas vontades, sermos muito honestos com aquilo que vemos, com aquilo que nós emprestamos ouvidos, com o nosso tempo. Eu estou brincando, né, que agora eu estou com tempo, mas na verdade eu estou aprendendo o que é tempo. Eu estou aprendendo o que é tempo.
E quais são as prioridades do meu tempo. E como eu desejo gastar o meu tempo. Esse mundo de hoje é um perigo. Você pega o celular, você passa o dia. Você vai ver se você não produziu nada de útil. Mas eu queria deixar para vocês apenas uma frase. Que é a frase de Paulo, porque Paulo, eu acho que é um dos maiores exemplos assim de... Ele não ficou 3 anos com Jesus. Ele teve uma experiência imediata com Jesus. Ele estava no caminho de Damasco e foi lançado ao chão, seu cavalo, e ele viu o resplandecer de uma luz e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E aí vem a frase. Para mim esse é o maior ensino de Paulo. Paulo é tremendo, eu amo as cartas de Paulo. Mas Paulo diz: Senhor, que queres que eu faça? O que nós precisamos entender é isso. É muito simples. Nós que complicamos. Nós que colocamos metas, planos que são nossos, humanos. Nós colocamos desejos que são nossos. Porque na verdade, o segredo é só esse. Senhor, que queres que eu faça? Quando ele diz Senhor, Saulo já, eu não vou falar, Saulo e Paulo, não sei a diferença. Até hoje, eu não estou convencido, tá? Que ele não teve o nome transformado, mas eu não tenho base também para falar que houve uma transformação do nome dele. Aparentemente não, era apenas uma forma de tratamento, forma romana ou não. Mas enfim, o fato é que quando Paulo diz Senhor, ele já está dizendo: eu tenho um novo Senhor na minha vida. E quando você tem um novo Senhor, não interessa mais nada. Você vê o ministério de Paulo, irmãos, é tremendo. Paulo não era, diferentemente de Pedro, eu não tô, irmãos, eu já falei, eu sou Pedro, hein? Vai achar que eu tô enchendo, senão vão achar que é igual a igreja de Coríntios, né? Que tem partidos, não é, hein? Eu sou Pedro. Mas Paulo, ele tinha ensino. Paulo diz que ele podia se garantir na carne. Só que quando ele tem um encontro com o Senhor, ele passa a desprezar tudo isso. A mensagem dele é apenas uma: a cruz de Cristo e o Cristo da cruz. A mensagem dele é: eu estou morto, eu estou crucificado com Cristo. Uau! Senhor, que queres que eu faça? Fica com essa pergunta hoje. Porque ela pode fazer total diferença no seu ministério. De como você é usado no reino. Nós temos um privilégio muito grande de conhecer a Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer: nós somos pedras vivas, nação eleita, povo santo, povo adquirido, embaixadores de Cristo. Uau! Só que nós podemos levar uma vida espiritual, desculpe o termo, meia boca. Às vezes eu sou Pedro, às vezes eu sou Simão, e passar a vida e não experimentar tudo que Deus tem pra gente. E
Eu queria dar um exemplo. Um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu passei por um acidente, né, de bicicleta, não sei se todos sabem. Eu passei por uma cirurgia e meu acidente foi na quarta. E na sexta eu fiz a cirurgia e passei. Sábado eu fui para casa e foi suave sábado e domingo. Sabe por quê? Porque sábado e domingo era dia de eu estar em casa. Sábado e domingo era dia de eu estar em casa. Então, um dia normal. Mas chegou na segunda-feira, irmãos. Meu Deus. Eu acordei, as minhas filhas trocando para sair, para ir para a escola. A minha esposa foi para o trabalho. E a hora que eu olhei na casa, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? E aí, o meu pastor já tinha me visitado no hospital, mas chegou à tarde, o pastor Marcos César Moura foi me visitar. Uau! O meu pastor. E eu não estou falando isso para honrar ele, ainda que ele mereça ser honrado por isso. Mas eu era uma ovelhinha ali, machucada, sabe? Triste. E ele chegou lá. E alegrou, me mudou. Chegou no outro dia, eu falei, sabe? Mudou totalmente o meu dia. Ele chegou lá, eu acho que ele olhou pra minha cara e falou, meu Deus, vou voltar outra hora. Eu tava pra baixo, eu não consigo disfarçar, irmão. Eu sou muito autêntico. O dia que eu não tiver bom, sim, bom não é bravo, tá? É triste, chateado, introspectivo. Eu fico com essa cara. Mas sabe por que ele mudou meu dia? Porque era o pastor Marcos. Porque se fosse o cabelo, não ia mudar. O cabelo era o apelido dele, né? O cabelo não ia mudar meu dia. Só o pastor Marcos podia mudar meu dia. Só o pastor Marcos podia fazer com que eu me sentisse amado naquele momento. Um homem transformado. Nós somos pessoas transformadas. O Júlio, vou citar o Júlio. O Júlio tinha o apelido de Pelezinho. Joga bem futebol. Por isso o pessoal chamava. É isso, né, Júlio? Pelezinho, né? Alguns chamavam, né? Certo? Isso. Agora já não é mais Pelezinho, porque já não joga tudo isso também. Mas tudo bem. Não, tô brincando, joga muito ainda. Mas hoje não é o Júlio, é o evangelista Júlio, não é o Pelezinho. E é o evangelista Júlio que pode alcançar as pessoas aí fora. Foi ungido aqui, ó. Irmãos, meu estudo sobre unção de aquele dia de Davi, talvez eu não tenha conseguido dar a profundidade que eu queria dar, que significa unção na vida de uma pessoa. Nós somos pessoas transformadas. Amém? E a palavra é essa. Só fique com essa pergunta. Seja muito franco com Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Mata seu eu aí, que precisa morrer ainda, para que você consiga viver de uma forma espiritual. Amém? Pastor Marcos está pedindo para eu encerrar. Pastor Veronese? Então vamos orar. Agradecendo a Deus. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa cair como semente em nossos corações e produzir o fruto que o Senhor quer dela, Pai. Nós sabemos que sua palavra não volta para o Senhor vazia. Nos despede, Senhor, para as nossas casas
e nos guarde, Pai, durante esses dias, Pai. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus.